Nós estamos iniciando o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a participação da nossa irmã Silvia Possoni, e que é trabalhadora da Associação Espírita Allan Kardec, Amor e Fraternidade em Catanduva. Portanto, tem um trajeto muito longo, também foi cofundadora do Centro Espírita Chico Xavier, e hoje ela vem falar conosco um pouco sobre o atendimento do autista na Casa Espírita. E eu quero agradecer, Silvia, a sua participação de estar aqui conosco, trazendo para nós informações que serão certamente muito importantes para o nosso trabalho. Muito gratidão. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar para poder esclarecer um pouco, né, o que nós, enquanto espíritas e na Casa Espírita, podemos fazer pelas crianças e as famílias de autistas. Nós temos na nossa Casa Espírita de Catanduva, Amor e Fraternidade, um grupo que atende as crianças e as famílias de autistas. Esse grupo se reúne uma vez ao mês, né, durante todo o ano. É um grupo formado por 5 médiums, sobre a coordenação do senhor Ribeiro, que é o presidente da Casa Espírita e também o médium que direciona todos os nossos trabalhos, e a equipe espiritual de irmã Rosa Cruz, que coordena esse trabalho de autismo com as crianças e as famílias. Então, existe toda uma equipe espiritual por trás desse trabalho, né? E esse acolhimento, ele começa com o contato das famílias com a Casa Espírita, onde nós temos uma ficha de anamnese que as famílias preenchem, falando as especificações da criança, né? Idade, se ela passa por algum tipo de tratamento, se ela já está na escola, quais as dificuldades que ela apresenta. E aí nós direcionamos então depois para a nossa equipe, independente da pessoa ou da família ser da religião católica, evangélica, espírita, né? O atendimento é para todos. E é necessário que a criança ela esteja passando por um tratamento médico, tenha um acompanhamento dos médicos, faça alguma terapia e também faça uso das medicações prescritas pelos médicos. Isso é muito importante para que a gente possa ter esse equilíbrio no trabalho, né? E aí então nós nos reunimos, os pais participam conosco, sempre os pais, ou às vezes os avós gostam de participar, né, com permissão da equipe espiritual. E lá nós vamos então conversar sobre as dúvidas que os pais têm. E interessante que nesses 3 anos de trabalho, nós elencamos assim as principais dúvidas que os pais trazem para a gente. Então, passa pela questão da alimentação das crianças, que alguns têm muita dificuldade em relação à alimentação, as questões da fala, que alguns também demoram um pouco para falar, e as questões do convívio, principalmente na escola. E as crises, né, que às vezes as crianças apresentam algumas crises. Então, nós temos essas questões que são as que a gente mais discute lá no grupo. E é muito bom porque um pai passa para o outro a vivência dele, como que ele superou aquela situação, né? Dá dicas sobre alimentação, sobre ter mais paciência, mais serenidade para lidar com as crianças. E nas questões que nós trabalhamos com as crises das crianças, observamos também que sempre, na maioria das vezes, há ali um componente espiritual, seja de energias negativas do ambiente, ou seja de um espírito que esteja lá causando algum incômodo na família. Aí as pessoas podem perguntar, mas por que um espírito estaria causando um incômodo para uma criança? Geralmente, que a gente estuda na nossa doutrina e nós observamos lá no nosso trabalho, para chamar a atenção da família para as questões da espiritualidade. Porque às vezes a família ela está distante da espiritualidade, muito ligada nas coisas do dia a dia, do trabalho, das ocorrências materiais, esquecendo a parte espiritual, né? Esquecendo essa ligação com Deus, que é muito importante.
Então esses espíritos eles vêm mais para chamar a atenção, né? E aí a gente trabalha na nossa sessão mediúnica de desobsessão esse assédio espiritual, a limpeza dessas energias, e nós temos observado que as crises que as crianças têm, elas vão se espaçando, né? Importante lembrar também que o autismo ele é um transtorno, né? Às vezes os pais acham que haverá uma cura, e nós não falamos em cura, mas nós falamos em qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida da criança e melhorar a qualidade de vida da família. E isso nós temos conseguido nesses 3 anos com esse trabalho. Então é um trabalho assim muito gratificante. Que legal, Silvia. Uma coisa que a gente tem que entender, que o espírito ele é milenar, para não dizer bilenar, não é? Porque a gente não sabe da origem. Mas esse espírito vai fazer uma trajetória evolutiva através dos tempos. E isso é coisa longa, não é? Numa existência. E interessante que a lei divina, ela rege tudo. Deus, a lei, em busca de uma ordem, que é a evolução. Nós todos somos espíritos em evolução. E cada um traz para a atual existência, como tantas vezes já trouxemos em outras experiências passadas, uma bagagem que nos é própria. E dentro dessa bagagem, como a Silvia já colocou, existem espíritos que outrora nós prejudicamos, se não o fizemos nessa existência, porque o espírito que nasce não prejudicou ninguém nessa existência. Mas dado o fato de trazer uma bagagem complicada, certamente Deus, que é amor, jamais imputaria a essa criatura um sofrimento, uma justiça que não fosse pautada em algo que aconteceu no passado. Então essa criança vem com esse estigma, que é o autismo, que por sinal tem várias classificações, né, Silvia? Depois você vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Então, tem várias classificações, cada um traz uma bagagem e muitas das vezes é um espírito que não prejudicou ninguém, mas prejudicou a si mesmo pelo suicídio ou alguma outra situação correlata. Mas, de qualquer forma, ele vem. E quem o recebe, no caso os pais, eles não receberam, vamos dizer assim, um presente de grego, não. Pelo contrário, nós somos questionados ao sairmos do corpo à noite, no mundo espiritual, se aceitamos a vinda de um espírito que tem uma proposta de passar pelas nossas guardas, né? No sentido de crescer, de progredir, de evoluir. E aí nós aceitamos. Então, às vezes a pessoa, mas por que esse filho vem com problema, quanto que a vizinha tem os filhos todos saudáveis? Olha, esse porquê nós não sabemos, mas para que nós sabemos. Que é para como a Silvia já colocou, para os pais se trabalharem moralmente, psicologicamente, espiritualmente, para que aquele espírito tenha a oportunidade de refazer caminho. E por isso esse trabalho maravilhoso que eles fazem em Catanduva, de apoio a estas famílias que precisam muito de ajuda, de entendimento, porque tudo começa, né, Silvia, no entendimento, na conscientização, não é? Fala para nós um pouco sobre isso. Há uma dificuldade e um choque emocional dos pais quando eles descobrem que o filho é autista, né? Então, a dificuldade de compreender o que é. Muitos acham que se trata de uma doença e que tomando uma medicação ou fazendo um tratamento haverá uma cura. E com o passar do tempo, eles vão percebendo que isso não ocorre, né? Porque o autismo, eles têm várias gradações, do mais complexo ao mais sutil. Algumas crianças não vão conseguir desenvolver a fala,
outras já vão conseguir aprender as linguagens, vão conseguir ir para a escola, serem alfabetizados. Outros ainda têm uma inteligência muito avançada e vão se desenvolver muito bem, né? Mas não são todos. Então vai depender da gradação do espectro, né, que o médico vai avaliar de acordo com o desenvolvimento da criança. E nós temos, as crianças nascem dessa maneira, a ciência explica que podem ser fatores genéticos combinados com fatores ambientais, mas também não existe ainda uma certeza absoluta sobre isso. Não é causado por vacinas, não é causado por agrotóxicos, nem por alimentação, né? É um componente que a ciência ainda estuda e que até o momento que a ciência coloca para nós é que pode haver uma conjunção desses fatores genéticos e ambientais. E os tratamentos são diversos dependendo do grau do autismo de cada criança. Eles vêm geralmente com alguma comorbidade, como pode ser ansiedade, alguns têm depressão, hiperatividade, outros têm crises de epilepsia. Tudo pode ocorrer durante o desenvolvimento da criança. E o importante é fazer o diagnóstico, buscar o tratamento, buscar as informações nas associações dos autistas, porque existem muitas com trabalhos muito sérios que ajudam o esclarecimento dos pais. Então, o que a gente observa é justamente essa dificuldade dos pais compreenderem. Existem, assim, pais que, por exemplo, a mãe compreendeu, está trabalhando, ajudando aquilo que pode, mas o pai, ele demora, às vezes, um pouquinho para compreender e, às vezes, até entra em depressão quando ele entende que aquela criança, ela não vai ser uma criança típica como as outras crianças, né? Mas ela vai ter o desenvolvimento dela de acordo com o tempo dela, com a evolução dela, com aquilo que ela é capaz de aprender. E aquela criança, ela deve ser tratada como todas as outras crianças. Aprender a ter limites, aprender a ter respeito, aprender a se comportar nos diversos ambientes, para que a família também possa ter essa convivência. E acho muito interessante, uma vez, uma mãe que ela não conseguia sair, o filho já é quase adolescente, para restaurantes com o filho, porque ele sempre dava trabalho. Passado um tempo que está lá com a gente, um dia ela chegou, um tempo assim, um ano e meio, muito feliz, porque eles tinham conseguido ir a um restaurante e o filho tinha ido com eles e se comportado bem. Então vejam, são pequenas coisas, pequenos momentos, pequenas conquistas que as pessoas têm, às vezes, dificuldade dessa compreensão. E o desenvolvimento deles é um pouco mais lento para alguns e um pouco mais rápido para outros. E o que é importante também, que acontece nesse acolhimento que nós fazemos na Casa Espírita, não é que as crianças elas melhoram seu comportamento, é isso que é interessante. Os pais desenvolvem um outro olhar sobre aquela criança, sobre o relacionamento da criança na família, com os irmãos, isso é muito bonito. E chega um momento que eles dizem, olha, aqui em casa está tudo bem, está uma paz. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma outra maneira de olhar. Olha que lindo, né? A doutrina espírita veio como consolador prometido por Jesus, exatamente nesse sentido de esclarecer. Porque não tem consolo maior, no meu ponto de vista, do que você ter consciência do que está acontecendo, do porquê das coisas. Porque quando nós questionamos e não tem resposta, fica muito difícil. Mas quando nós perguntamos e tem uma resposta e a explicação é lógica e atende o nosso raciocínio, é uma tranquilidade para a nossa alma, é um consolo. Ou seja, esses pais, por exemplo, que recebem esses filhos, eles não têm nenhuma obrigação de transformá-los em santidades, auréola na cabeça e voltar para o plano espiritual como espíritos puros. Não. Mesmo porque isso não existe nem no nosso nível, em qualquer situação, isso não acontece. A nossa proposta é de custodiar esses espíritos, para que eles
possam crescer, progredir, melhorar. E nós outros aprendamos com eles, porque a bem da verdade a gente quer educar, né? Não, eu vou educar, ele vai... Não, a gente não educa ninguém. A educação, aliás, é amor, né? Só se educa com amor. Quando você dá o amor e vai priorizando as bagagens do espírito, você está educando. Então, nós nos autoeducamos convivendo com essas criaturas quando, abalizados pelo conhecimento, desenvolvemos a capacidade de amar. Lembrando que muito além desse amor que nós temos por essa criatura, tem do anjo guardião, que tem um compromisso de ampará-lo, e de Deus, que é nosso Pai, de toda a espiritualidade superior. Então, nós não estamos sós, nós estamos em coletividade, encarnados e desencarnados. E quando esse trabalho é feito, faz com que a família entenda que somos um núcleo evolutivo. Não é só aquela criança que tem que evoluir, que tem que sair do autismo mesmo porque não sai. Ele tem que desenvolver aptidões, propriedades, se tornar mais calmo, mais sereno. E um detalhe, né, Silvia? Você pode até falar com mais propriedade. Quando faz um trabalho espiritual e às vezes até afasta determinada entidade que esteja envolvida com a criança, ela se acalma profundamente, não é? Sim, não só a criança, como a família toda, né? O ambiente se torna mais tranquilo, mais harmonioso, a criança consegue compreender melhor as coisas, né? Então é muito importante esse trabalho. E de novo eu repito, independente de religião, né? O que a gente precisa é ter fé e amor para poder participar. E esse desejo de conhecer melhor e de ajudar esse filho e essa família ter este equilíbrio. Então é bastante assim, interessante esse trabalho. E outra coisa que as mães aprendem, que a mentora ensina, que é a irmã Rosa Cruz, é as mães observarem as crianças para que elas comecem a perceber os gatilhos que vão desencadear as crises, né? Porque às vezes eles chegam, meu filho teve uma crise, ele ficou muito violento, assim, né? E aí então a mentora vai orientando a eles observarem esses gatilhos. E não é fácil, né? Não é de hoje para amanhã que a gente consegue, porque isso leva um tempo de convivência, de observar. Às vezes um som é um gatilho, às vezes uma cor, uma palavra, um grito, às vezes uma alimentação, um animal, né? Um susto, algo que aconteceu na escola, que às vezes a criança chega em casa e não quer falar. Então são coisas, são assim, bem são sutilezas que os pais vão aprendendo a observar. E quando ele observa, olha, acho que meu filho não está legal, né? E aí, não está legal, não. Então vamos já iniciar aquele trabalho espiritual de atendimento, né? Da criança, da família. Não que a crise vai deixar de ocorrer, porque faz parte do metabolismo do indivíduo, mas ela ocorre de uma maneira mais tranquila. E os pais não ficam desesperados naquele momento, eles são capazes de acolher, de cuidar nesse momento de crise. E a profilaxia, né? No momento que você percebe que determinados gatilhos acontecem, você já vai afastá-los, né? Sim. Quando são possíveis, evidentemente. São possíveis. Já ajuda bastante, né? Sim. Deixa eu fazer outra pergunta. Lógico que a gente valoriza muito o culto do Evangelho no lar, e não depende de religião, o Evangelho é Jesus, não é? É o estudo da proposta crística em nossas vidas. Nesse trabalho de vocês têm trabalhado para que o pessoal faça o culto do Evangelho no lar? Tem. Todos os nossos encontros, há uma recomendação da mentora que deixemos as janelas das nossas casas abertas. O que é deixar as janelas das nossas casas abertas? É termos esse contato com Deus através do Evangelho no lar. Seja o Evangelho espírita, seja a Bíblia católica, evangélica, não importa. É ter aquele momento na família, na semana, que a família se reúne para orar, né? Isso é deixar as janelas abertas. Porque quando nós fazemos isso,
nós higienizamos o ambiente da nossa casa com boas vibrações, bons pensamentos, equilibramos o nosso íntimo, né, que a gente sabe, e damos condições aos espíritos, anjos de guarda, como queiram, estarem ali juntos para amparar a família, proteger a casa, entrar em contato com aquela criança que também é um espírito, como o senhor já colocou, né? Um espírito milenar que traz consigo muitas questões íntimas que nós encarnados desconhecemos, mas que naquele momento ali ele é ajudado. Inclusive nas noites dos nossos trabalhos, as crianças, ao dormirem, seus espíritos são levados para a colônia espiritual da Irmã Rosa Cruz, onde elas passarão por atendimento. Que tipo de atendimento? Como se fosse uma escola mesmo, elas são reunidas ali e ali vão trabalhar temas como, por exemplo, o orgulho. Vai trabalhar com as crianças o orgulho. Os pais também são levados para a colônia durante o sono. O que vão trabalhar com os pais? O mesmo tema, o orgulho. Volta para o corpo, vamos colocar em prática o que aprendemos lá. E traz no inconsciente Traz isso no inconsciente. Como uma reminiscência. Como uma reminiscência. Outra coisa, Silvia, nós estávamos falando de gatilho antes, você já colocou isso. Muitas das vezes os próprios pais são os gatilhos, né? Sim, os próprios pais às vezes são os gatilhos, né? Daí a importância do culto do Evangelho, de estarmos entrando nessa sintonia com a proposta de Jesus, porque o Cristo, ele é um modelo e guia da humanidade, então ele veio com essa proposta de nos conduzir de volta. É aquele pastor que pega as ovelhas e vai fazer um périplo, saindo do pastoreio até vamos dizer, o redil, local onde elas dormem e ficam apacentadas. Esse é o papel do pastor, de conduzir aquelas ovelhas que sem eles cairiam no precipício, seriam comidas pelos lobos. Então, é o pastor. Então, Jesus está pastoreando as nossas almas, está nos conduzindo, e ele também nos conhece, como ele disse, o pastor conhece as ovelhas pelos nomes, né? Então ele nos conhece, sabe muito bem quais são as nossas dificuldades, as nossas limitações, e vai fazer tudo para que a gente encontre o caminho. Agora, nós temos que estar receptivos também, porque de repente se nós entrarmos nesse mundão aí, que infelizmente praticamente a grande maioria está na contramão, não vai dar muito certo. Então nós precisamos alinhar com a proposta de Jesus para facilitar o trabalho. A espiritualidade ajuda? Não. Muito, ajuda demais. Nosso anjo guardião, individualmente, ajuda 24 horas por dia. Jesus, no contexto global, ampara todo mundo? Sim, está amparando todo mundo. Mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos facilitar esse trabalho. E aí que eu entendo que o Evangelho, que João, Mateus, Lucas e Marcos, o Evangelho é a notícia que Jesus trouxe para nós. Está para todas as religiões, e até mesmo para aquelas que não se diz cristãs, um dia haverão, através do processo reencarnatório, travar contato com a proposta do Evangelho, é onde nós vamos encontrar a nossa libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, nós temos que estudar Jesus. E o Evangelho é realmente o grande trunfo na nossa mão para a gente entender como nós devemos nos conduzir em diferentes situações. Porque, Silvia, a gente fala do autismo, mas esse autista ele é rejeitado por um outro, pelo vizinho, é rejeitado pelo familiar, mas vamos dizer assim, um pouco mais à distância, é pelos colegas de escola, quer dizer, e se os pais não tiverem o Evangelho na cabeça, como é que eles vão se conduzir? Fica bem complicado, né? E o importante lembrar também que vamos tirar a palavra culpa, né? Que às vezes os pais se sentem culpados. Eu me sinto culpado por ter feito tal coisa e isso disparou uma crise no meu filho. Vamos entender que nós somos seres humanos, somos imperfeitos e nós fazemos aquilo que nós damos conta de fazer, tanto emocionalmente como fisicamente, né? Então vamos riscar a palavra culpa do nosso dicionário e vamos colocar a palavra responsabilidade, porque todos nós em família temos uma responsabilidade. Assumimos a responsabilidade de reencarnarmos, fizemos o nosso projeto reencarnatório lá na espiritualidade,
aceitamos receber esse espírito nessa condição, porque juntos estávamos em reencarnações passadas e juntos nós nos comprometemos em uns auxiliarmos aos outros nessa jornada. Então não existe culpa, existe responsabilidade, comprometimento e trabalho evolutivo. E nada acontece sem a gente suar um pouquinho, né? Nada acontece. Porque um programa desse, diz o Emmanuel que o mérito está na dificuldade. Também esses pais, até o espírito também, como autista, dá um salto quântico quando obedece aquele compromisso, aquele dever e o faz com maestria. Vai economizar, às vezes, muitas existências futuras, como já deixamos de utilizar as pretéritas que não nos ouvemos muito bem. Então, essa é uma tarefa missionária dos pais, é uma prova e às vezes uma expiação dos filhos autistas, mas o conjunto faz a obra, portanto todos devem estar pautados nessa proposta de estarem vivendo harmonicamente, todos que estejam vinculados, os professores que recebem na escola, o terapeuta que vai cuidar dele, o médico que vai medicar, a família, os partícipes do lar, todos entendendo que ali há um processo de educação, de evolução, onde todos estão engajados, tirando proveito próprio, porque não é só o autista que vai tirar proveito, não, é o conjunto. Então, Silvia, eu quero te agradecer muito a participação, foi muito legal, convidá-la para outras vezes voltar aqui e falar da sua experiência, e encerrando o nosso programa, que o tempo nos cobra, desejamos a todos muita paz, muita harmonia e até a semana que vem com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.